Hoje a gente vai apresentar a live com o resultado da pesquisa realizada pelo coletivo Mulheres de Todas as Lutas sobre a divisão do trabalho doméstico nos tempos de pandemia e do Covid-19. Meu nome é Ana Clara, eu sou do Coletivo Estadual de Mulheres do PT da Bahia. Essa aqui do meu lado é Vitória Fernanda, do Diretório Municipal do PT. Do PT de Salvador. Isso. E a gente elencou algumas questões para apresentar para vocês. A gente vai contar com a presença de duas convidadas ilustres aqui com a gente, a companheira Major Denise e a deputada Maria do Rosário, que já a gente vai chamar para fazer esse bate-papo aqui com a gente. Então, vou falar um pouco de como a pesquisa surgiu, de como ela ganhou corpo e o que foi que levou a gente a construir essa pesquisa, nosso coletivo. A pesquisa nasceu porque o coletivo queria se aproximar da realidade das mulheres e produzir ações concretas para o empoderamento feminino. É importante salientar, assim, que o nosso coletivo é composto por uma grande diversidade de mulheres com vivências e experiências diferentes, o que indicou para a gente um desafio metodológico, né, do ponto de vista da construção dessa metodologia do questionário, mas, por outro lado, enriqueceu muito a pesquisa em termos de diversidade, porque a gente conseguiu atingir mulheres como mulheres quilombolas, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres sem teto. Lembrar da nossa companheira Iracema, que é vice-presidenta do PT e ajudou muito a gente na construção das perguntas sobre moradia. Trabalhadoras domésticas, mães solo. Então, toda essa diversidade de mulheres a gente tentou abarcar na construção do questionário. Logicamente, do ponto de vista metodológico, isso prejudicou um pouco a análise dos dados, porque era muita coisa, mas, por outro lado, enriqueceu bastante. Então, eu queria fazer essa ressalva para vocês. O questionário em si tem 37 questões e ele foi respondido em todos os estados do Brasil. A Bahia foi o estado com mais respostas, seguido de Ceará, São Paulo e Minas Gerais. Mas, para efeito da metodologia, hoje aqui para vocês a gente vai apresentar os resultados referentes apenas à Bahia. É importante citar também que existem outras pesquisas sobre o tema, como, por exemplo, a da SOF, né, que é a Organização Sempre Viva, Organização Feminista, intitulada Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. E outra questão que eu queria falar antes da gente ir direto para os dados é sobre a questão da violência. Embora a gente saiba que as taxas de violência doméstica aumentaram na pandemia, como podemos verificar na pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós, quando idealizamos a pesquisa dentro do coletivo, fizemos uma opção de focar apenas no trabalho doméstico, porque a gente sabe que o questionamento sobre violência ele demanda outros métodos e a gente já tinha uma pesquisa bastante completa que falava sobre elas. É importante dizer também que mulheres são como água, né? A gente cresce quando se junta. Então, leiam essas pesquisas, elas estão disponíveis na internet. Gostaria também de fazer um agradecimento especial à Carol, que é a nossa companheira, que estuda na UESC, aí em Ilhéus, que ajudou no tratamento estatístico desses dados. Sem Carol, muito do que a gente ia falar aqui não teria como, né? Então fica o registro e o agradecimento a Carol por isso. Ao longo da semana, a gente vai estar divulgando os dados completos aqui no Instagram, pelos posts no feed, então fiquem atentas e atentos. E vamos começar, daqui a pouco eu passo a palavra aqui para a Vitória. Só um indicativo aqui também. Durante a nossa fala, vocês podem perguntar, sugerir questões, questionamentos, que eu vou tentar ler e responder para vocês. Só que quando as nossas convidadas entrarem, a gente vai desativar os comentários para não atrapalhar a visualização. A ideia é que a live seja muito leve, que seja tranquila. Hoje é domingo, eu sei que está todo mundo aí no final de semana. E a ideia é compartilhar um pouco desses resultados com vocês e, sobretudo, a nossa alegria em estar dividindo o nosso filho, porque é assim que a gente chama essa pesquisa, com tanta gente. Muito, muito obrigada pela audiência. Doutora Ieda está aqui. Vou registrar outras presenças. Registrar a presença de Jamerson, Xênia, Petra, da bancada coletiva, Inara, presidente do PT,
de Aramari, Rafael Mota, de Arataca, Vanusa, Tationete, Neia, Ednildes, que são pré-candidatas vereadoras, né? Essas moças do território de Irecê, Cláudia Campos, Claudinha, da Federação do Movimento Sociais do PT de Alagoinhas, Tiago, do Diretório Nacional do PT, Vinícius Alves, que eu vi aqui, Mariana, da Comunicação da CDA. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Isso aqui é muito importante pra gente. Com vocês aqui, eu acho que esse momento se torna melhor. E Una tá aqui também. Chefa, muito obrigada. Um beijão pra Dionísio e pra Theo. Só gente importante. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento com vocês. Vou passar pra Vitória para ela ler um pouco dos dados e a gente também não se perder aqui no tempo para chamar nossas convidadas. Bom, como a Ana Clara falou, eu sou Vitória, sou do Diretório Municipal do PT de Salvador. Eu vou falar um pouco sobre as questões objetivas, né? Então, uma das questões que eu vou começar apresentando é a questão que fala assim: quem tem realizado as tarefas domésticas em seu domicílio? 10% das mulheres afirmaram que o trabalho doméstico é realizado por familiares ou terceiro. Ou seja, 90% que participam da realização dos trabalhos domésticos são mulheres, né? Nos casos que as mulheres participam e elas fazem sozinhas, são 39%. E com a participação de terceiros, 52%. Sendo que, em primeiro lugar, estão as filhas, né? Em segundo lugar, a mãe ou madrastas. Em terceiro lugar, empregadas domésticas. Ou seja, mesmo a mulher, ela desempenhando esse trabalho doméstico com a ajuda de outras pessoas, essas pessoas continuam sendo outras mulheres, né? Ou seja, é uma rede. É importante lembrar que utilizamos as categorias do IBGE para identificar os trabalhos domésticos, que são cozinhar, lavar a louça, limpar a casa, até molhar as plantas, efetuar pagamentos de contas e fazer a feira, né? É legal, desculpa, Nanda, te interromper, sobre essas questões do IBGE, tem algumas tarefas que a gente não reconhece como tarefas domésticas. Por exemplo, molhar as plantas, organizar as contas, fazer a feira. Isso tudo são trabalhos que as mulheres, em sua maioria, realizam e a gente normalmente não associa ao trabalho doméstico. Então, é importante, por isso que a gente utilizou a categoria do IBGE, porque ele diz para nós, muitas vezes, quando as mulheres enxergam essas alternativas, elas vão elencando tudo que elas fazem. E às vezes, se não estivesse lá, isso não seria marcado ou não contaria como atividade doméstica. Desculpa. Nada. Em outra questão importante, que a gente não tirou todas as questões, né? Colocamos aqui as questões que a gente achou importante dividir nesse primeiro momento com vocês, né? Quantas horas diárias você tem se dedicadas a afazeres domésticos? 75% das mulheres afirmam trabalhar 12 horas ou mais. 70% afirmam trabalhar até 10 horas. 69% das mulheres até 8 horas e 62% até 6 horas. Ou seja, é um número exorbitante. Se a gente for colocar isso levando em questão que o dia tem 24 horas, as mulheres passam bastante tempo exercendo essas atividades. Já em questão aos homens, 63% trabalham até 4 horas e 67% não realizam tarefas domésticas. Ou seja, as tarefas domésticas elas ainda estão sendo predominantemente realizadas por mulheres, né? Tô lendo aqui, a deputada Maria do Rosário fez um comentário, já a gente te chama, deputada. O presidente do PT, Ademário, falando aí, muito obrigada, presidente, pela sua presença, elogiando o trabalho de Vitória. Tami, que coisa boa ver você aqui. Gente, se eu pudesse, eu ficava aqui só lendo os comentários de vocês. Rosa Morena, Cris, muito obrigada pela sua presença maravilhosa. Tá lindo. Vamos lá, muito que bom. Tem muita gente para falar, quer dizer, nossas convidadas querem falar e a gente tá doida para deixar também. Uma das outras perguntas, das maravilhosas perguntas, né, interessante, como anda, né? Como você avalia a divisão das tarefas domésticas na sua residência? 69% das mulheres dizem que é insuficiente e para os homens,
72% afirmam ser excelente. Ontem eu comentei com as meninas que muitas vezes esses homens, eles nem sabem realmente que tarefas domésticas são essas, né? Outra questão também muito importante ligada à saúde mental, né? Como você tem se sentido durante esse período, né, de pandemia e isolamento social? 100% das mulheres, elas afirmam que estão preocupadas e com medo. 57% ansiosas. 52% irritadas e estressadas. 44% estão mais cansadas. E apenas 9% responderam que estão mais descansadas e 4% mais relaxadas. Esse dado é legal sobre saúde mental, até porque a gente tem tentado, o questionário ele estava dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, a gente fazia uma apresentação de quem estava respondendo o questionário. O segundo bloco era sobre trabalho doméstico e o terceiro bloco eram de questões associadas. Essa resposta que Fernanda acabou de ler aqui sobre saúde mental, a gente inclusive tem feito, agradecer também a Yuska e toda a equipe de comunicação do Coletivo Mulheres de Todas as Lutas, que tem feito um trabalho muito bacana aqui no Instagram. E a gente fez um vídeo com Tâmara, que é uma companheira nossa da região de Irecê, psicóloga, falando sobre a questão da saúde mental na pandemia e o quanto isso tem afetado, sobretudo as mulheres, nesse período. Então, assim, tem um vídeo no IGTV, depois vocês procurem aqui no perfil. Tem um vídeo também de doutora Lorena Pacheco, nossa advogada, falando sobre violência e os usos da Lei Maria da Penha. Tem um vídeo da nossa companheira Heloísa Lima, que é da CONEM, do Movimento Negro, uma mulher negra jovem, dando indicações de leituras de mulheres negras. Então, deem uma olhada aqui no Instagram também, no nosso feed. Tem muita coisa bacana e ao longo dessa semana, voltando a repetir, a gente vai colocar os cards com os dados de todas as questões do questionário. Vou registrar mais presenças, não para de chegar gente aqui. A gente está batendo 70 pessoas na live. Rogério Atanásio, presidente do PT de Jussara. Rita Sacramento, do PT de Salvador. Ademário Costa, nosso presidente do PT. Edna Lopes, do PT de Todas as Lutas e pré-candidata a vereadora em Xique-Xique. Yulo Oiticica, nosso superintendente da Sutrag e lutador dos direitos humanos. Valdiane, do Grupo de Juventude de Irecê. Selma Pereira, PT de Todas as Lutas. Télia Negrão, Coletivo Feminino de Porto Alegre. Muito obrigada pela presença. A gente tá muito chique hoje, viu? Demais. Nanda terminou de ler algumas questões e eu vou falar sobre uma questão que é o nosso xodó. Assim, quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente fez uma opção também de colocar algumas questões abertas, para que as mulheres pudessem se colocar, falar um pouco sobre o que elas estavam sentindo nesse período. Uma dessas questões foi sobre o complemento da renda, né? Uma provocação de uma companheira do nosso coletivo, Geisa, que também está aqui. Muito obrigada, Geisa, por estar presente. Essas mulheres têm se reinventado. Então, eu separei para vocês algumas das respostas. O que é que você tem feito para o incremento da sua renda? E aí apareceram muitas respostas. Desde as mulheres que estão vendendo hortaliças, vendendo plantas, cactos, gêneros alimentícios. Então a gente tem geladinho gourmet, confeitaria, bolo de pote, pizza. A gente tem mulheres que estão pelando fato, a gente tem mulheres que estão cuidando de cães, cuidadoras de idosos, a gente tem mulheres que são tarólogas, que são numerólogas, que são terapeutas reikianas. Então tem toda uma rede de mulheres que estão se articulando nesse período para incrementar a sua renda, né? Um período marcado também pela insegurança, a conjuntura nacional. Então tá todo mundo preocupado, mas as mulheres não param. Elas não param de trabalhar. E aí, ligado a isso, a gente tem outra questão que pergunta como essas mulheres têm se sentido e o que elas têm feito. Muitas mulheres também responderam que estão se cuidando mais, dando mais atenção ao autocuidado, dando mais atenção a elas próprias, tendo mais tempo de pesquisar os alimentos que estão consumindo, de procurar consumir produtos de micro e pequenos empreendedores.
Então, aliando essas duas questões, a gente pensou num projeto que está intitulado Mulheres que Lutam, e a ideia é a gente articular essas duas redes. As mulheres que estão empreendendo de alguma maneira, que estão fazendo tudo isso acontecer, e as mulheres que, por outro lado, querem consumir esses produtos. E aí a ideia é a gente usar a nossa rede de contatos, inclusive aqui no Instagram, e compartilhar esses produtos, compartilhar esse perfil de mulheres e dar força, né, para que essas mulheres, a ideia é que a gente consiga incrementar a renda delas aí até na faixa de 30% de lucro. Então, isso é uma consequência prática da pesquisa. Claro que toda pesquisa tem esse objetivo, mas a nossa tinha muito essa questão de visualizar a realidade dessas mulheres e poder, de alguma maneira, intervir e ajudar. Terminando aqui minha fala, a gente vai passar para a segunda parte da nossa live, porque a gente já está aí 2h21, tá tudo cronometrado, a gente saiu isso aqui várias vezes, e a gente vou passar agora para a Fernanda, e ela vai fazer a nossa introdução para chamar a nossa companheira. Então, gente, eu vou chamar ela, né? Esse momento é muito importante, estou muito ansiosa, que é psicóloga, mestre em gestão pública, major da Polícia Militar, idealizadora da Ronda Maria da Penha, nossa querida Denise Santiago. Eu agradeço a vocês pela pesquisa, tá? O isolamento social fez que nós mulheres, ficássemos isoladas, de fato. Se naturalmente nós somos isoladas pela cultura, pelo machismo, sabe? Se naturalmente essa violência que nós sofremos, elas são autorizadas pela sociedade, autorizadas pela omissão da sociedade. Agora, isso está muito pior. Então, quando vocês trazem dados e vão explicitar esses dados, a gente vai falar que não é mimimi, não é maluquice de Ana, de Fernanda, de Denise, de Renata, sabe? Não é maluquice dessas mulheres que não têm o que fazer e estão colhendo dados, não. Vocês estão trazendo para o debate, para a discussão, o ponto de que nós, mulheres, somos extremamente vulnerabilizadas em todos os processos. Nós, mulheres, estamos, em alguma medida, sozinhas nesse enfrentamento. E quando este coletivo de mulheres de todas as lutas se predispõe, se organiza e traz em números, em dados, em evidências as nossas dores, estava acompanhando vocês aqui e achei fantástico essa forma da economia solidária, que esses homens, que essas mulheres estão se reinventando para poder sobreviver. E a gente não está sobrevivendo sozinha não, viu, Ana? A nossa sobrevivência é da nossa família. Por vezes, quando a gente vai para a beira do fogão cozinhar, fazer bolo, quando a gente vai para a rua vender salgadinhos, não é porque a gente quer fazer um peeling, não é porque a gente quer dar uma definitiva no cabelo, não, é porque a gente quer dar alimento para nossos filhos. A gente quer dar dignidade para a nossa família. Então, quando vocês trazem esses dados, vocês estão traçando aí para mim, enquanto pré-candidata, a maravilhosa do cenário que está posto e de que devemos evoluir neste processo. O poder público ele não tem que dar para nós ajuda. O poder público tem que garantir os nossos direitos. E o que vocês trazem para a gente está evidenciando o quão é baseado em ajuda essas ações assistencialistas que temos. Nós mulheres, nós seriedade, precisamos de atenção, precisamos de cuidado, mas sobremodo, precisamos de igualdade, precisamos de justiça. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, muito obrigada pela boa vontade de vocês, muito obrigada por esta pesquisa que vai fundamentar o meu plano de governo, vai fundamentar outras tantas políticas que advirão do que vocês trouxeram, mas que vai fundamentar também a nossa relação enquanto mulheres com nós. Nós só temos a nós, Ana, nós não temos outra pessoa. E nós precisamos, juntas, nos solidarizar, nos fortalecer, aquela brincadeirinha que o pessoal um dia inventou de sororidade, sabe aquela coisinha? Nós precisamos juntas nos fortalecer, juntas nos unir, para que as nossas dores sejam diminuídas. E quem sabe, um dia, 1º de janeiro de 2021,
elas sejam mais aplacadas, tá bom? Gratidão, gratidão por tudo, pelo empenho de vocês. Eu vi hoje de manhã um pouquinho lá, que a gente estava com o nosso companheiro Jones, numa plenária lindíssima, quando você explicou. Já li, já tive acesso, que a Renata passou para mim, essa Renata, que eu sou super fã, passou para mim os dados também, e estou maravilhada. Avance. Não há. Beijo, minhas lindas. Aí, porque vocês não vão conseguir com vocês, mas eu vou ficar escutando vocês aqui. Dizer que eu sou bonita, dizer que me amam, pode mandar que eu vou ouvir daqui a pouco, tá? Você vai poder... Problemas técnicos, mas eu acho que deu para ouvir tranquilo a fala da Major Denise. Muito obrigada, muito obrigada, prefeita. Te ouvir é sempre uma honra. Há um tempo atrás, quando a gente se conheceu, você disse que era uma filha de Ansan, e é isso. É muito bom saber que Salvador pode ser governada e vai ser, né, no dia 1º de janeiro de 2021, governada por uma mulher negra. É mais do que simbólico, é um projeto de emancipação, é um projeto de... Enfim, é um marco, né? É um marco civilizatório e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Estamos, na verdade, e o nosso coletivo está super à sua disposição. Para a gente não ficar aqui enrolando mais, e a gente já teve esses problemas, vou chamar a companheira deputada Maria do Rosário. Vou fazer uma introdução aqui para ela. Ela é pedagoga, especialista em direitos humanos, foi ministra da Secretaria de Direitos Humanos do governo Dilma e é deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Tem uma luta histórica pelo direito das mulheres. Deputada, vou te chamar, aceita a gente, para a gente terminar nossa live em grande estilo. Vamos lá. Ela aqui. Isso. Oi? É tanto problema Olá! técnico. Oi, Ana! Oi, Vitória! Tudo bem? Estão me Oi, ouvindo deputada, bem? não estou te ouvindo, mas estou te ouvindo. Eu estava acompanhando Agora, aqui, estou te ouvindo. eu vi a apresentação e vi também a Major Denise, que eu acho assim o máximo ter uma mulher negra candidata à prefeitura de Salvador. Eu acho uma coisa assim maravilhosa. Nos representa muito, né? Para o Brasil inteiro. Estou feliz também com a presença de uma mulher lutadora, né? Que carrega a causa das mulheres também para a prefeitura de Salvador. Eu quero agradecer também a pesquisa. Eu estou em Porto Alegre, eu vi que tem pessoas aqui de Porto Alegre acompanhando, de um coletivo que eu participo, que é o Coletivo Feminino Plural, e as que acompanham o nosso mandato de deputada federal, convidei, porque eu considero a pesquisa um marco. Eu acho que vocês terem ficado ligadas do trabalho doméstico no período da pandemia desvela, chama atenção para algo que é muito sério. E onde ele quer as mulheres é dentro de casa. Todo esse retrocesso no ambiente político tem muito disso, de tentar que a mulher se responsabilize mais e mais do que historicamente lhe foi colocado, mesmo com o rompimento que a gente foi fazendo de tudo isso, não total, mas indo para o mundo público, para sustentação, para autossustentação, sendo nós mesmos a bancarmos as nossas vidas também no trabalho fora da casa, assumindo diferentes profissões, nós construímos autonomia e independência em muitos sentidos. Mas nunca deixamos de fazer o trabalho realmente, que é um trabalho socialmente não reconhecido, economicamente não reconhecido, mas se for contabilizado, há várias pesquisas nesse sentido, seria um peso incrível na economia da casa. Quanto custa lavar a louça? Quanto custa limpar o fogão? Quanto custa limpar o chão, o banheiro, lavar roupa, manter tudo organizado?
Elas não deixaram de remoto, às vezes fecha a câmera e vai lavar a louça. Fecha aqui o som, quem está fazendo trabalho remoto está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E quando vocês destacam essa parte da economia informal, de tentar fazer um bolo, aí na Bahia, sei lá, um acarajé, aqui no Rio Grande do Sul, fazer, enfim, qualquer coisa que seja também da nossa região e para vender, para tentar incrementar a renda familiar num período de grande desemprego, porque vamos nos dar conta que essas mulheres que estão segurando a barra dentro de casa, praticamente de todo o trabalho doméstico, como principais responsáveis, elas eram trabalhadoras, na sua maioria, informais até a... Era faxineira, a vendedora, a trabalhadora doméstica não legalizada. Então, eu estou pensando que essa mulher ela foi jogada realmente à margem da economia formal. Olha, ela já está à margem da economia formal. Ela vive em periféricas, casa reconhecida. Então, é informal também o lugar que ela vive. Não tem regularização fundiária. Ela não tem documento, muitas vezes, da casa. Então, essa mulher está à margem do Estado. Agora, me chamou a atenção também que 51% observa que não há divisão do trabalho com os moradores. O que significa que ela está segurando a barra praticamente sozinha. E quando alguém, se ela tem um companheiro ou alguém, ou filhos, fazem o trabalho junto, é como ajuda, não como responsabilidade. O que tem total diferença. Porque você não descansa quando você é responsável. Você não senta para ver uma novela. Você não faz o que você quer do seu dia. Você está obrigada pela dimensão cultural de que aquele chão para varrer é você que vai ter que fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E você não aguenta. Porque daí a pressão cultural. Você não aguenta ver o chão sujo. Só vai sentar depois que fizer tudo. Porque nós também, como mulheres, nos colocamos isso. A sociedade nos produziu essa divisão sexual do trabalho e nós introjetamos a nossa cultura, né? De que nós somos responsáveis por, na hora do almoço, ter a comida, depois do almoço, se a gente tem um companheiro, ele vai sentar para ver a TV ou vai tomar um café e nós vamos lavar a louça. E eu acho que isso aí, essa mudança, para fazer isto, uma mudança disso é uma mudança muito, muito pesada cultural. E aí eu vi dois aspectos na pesquisa que me interessaram muito, que é 64% das mulheres se sentem exaustas. Eu me sinto exausta. Eu, se respondesse essa pesquisa, eu ia dizer, eu estou exausta. Porque a gente trabalha de a primeira acordar, a última deitar, faz todo tipo de trabalho. Imagino, né? Quem ainda está buscando no fogão, ou no tanque, ou na máquina de lavar, ou de costura, a sustentação da casa. E tem uma outra, e aí 34% associam, a pesquisa mostra, que os conflitos familiares às tarefas domésticas, porque ainda tem sujeito que reclama. Ainda tem aquele que acha que não tem sal suficiente na comida, que a roupa não está passada. Porque tem algumas tarefas que foram ficando, que a mulher não está dando conta. Que ninguém dá conta. Que era alguém que fazia, entendeu? E então, eu digo a vocês assim, eu acho que a pesquisa ela mostra o quanto nós somos um país atrasado em termos culturais. Seja porque nós somos um país que ainda tem grande número de trabalhadoras domésticas contratadas, e isso eu acho que é um atraso, é uma marca do atraso no Brasil, é uma marca da escravidão ainda, porque quando não é a gente que faz em casa, eu estou falando como mulher agora, quando não sou eu que faço, então é uma empregada doméstica, uma outra mulher, mas ela faz o meu trabalho da minha casa, agora não, né? Mas quando eu estou trabalhando lá em Brasília, que eu não estou aqui, tem uma pessoa que vem aqui, faz a faxina e tal, e aí quando ela chega na casa dela, ela tem o trabalho dela, da casa dela também. Então ela acumula quantas jornadas? Se ela faz uma faxina por dia em cada casa, acumulando todas as casas mais a dela,
Isso é uma forma de escravidão. Eu acho que a pandemia tem que começar a nos fazer pensar esse período que nós também exploramos outras mulheres, que as mulheres das camadas médias e altas exploram muito o trabalho das mulheres. Uma vez, numa reunião de mulheres na periferia, eu ouvi uma coisa muito interessante, que uma companheira disse que a parte mais difícil para ela era quando ela, fazendo a faxina, as mulheres da classe média regateavam o preço. Diziam assim, não, vamos pagar menos. Poxa, mas é o trabalho da pessoa. Vai fazer aquele trabalho para entender. E aí ela se sentia, aquela companheira participando da nossa reunião, disse que para ela era muito difícil ver que o trabalho nunca tinha uma solidariedade naquela casa em que ela trabalhava também, que as coisas eram todas desmontadas, porque naquele dia ela ia fazer a faxina. Né? Então, deixa acumular, porque naquele dia... Mas aquela fulana é uma... Eu tô vendo esse período e a pesquisa como um período de reflexão sobre este trabalho doméstico. É um trabalho pesado, é um trabalho físico, é um trabalho rotineiro, é um trabalho difícil, é um trabalho mal pago ou invisível, que nós em dois sentidos, minha opinião aqui. Em relação à contratação, subcontratação, o trabalho superexplorado de mulheres que fazem isto, que fazem esse trabalho contratadas, quando não é esse período da pandemia. E, ao mesmo tempo, agora, estas mulheres estão na casa delas sem receber nada, porque muitas delas era trabalho precário. E, no caso, todas nós mulheres estamos percebendo o quanto este trabalho é um trabalho desvalorizado, está jogado exclusivamente sobre... Seja a Major Denise, que vai assumir a Prefeitura de Salvador, eu tenho certeza que ela está assumindo muita coisa da sua casa. Seja uma liderança, uma vereadora, uma candidata a prefeita, uma médica, uma advogada, profissional liberal, uma pessoa com doutorado, professor da universidade, está assumindo mais na sua casa do que os companheiros. Agora, imagina a mulher na periferia, entendeu? A mulher cuja preocupação é que não tem, que ela nem consegue ficar no isolamento como nós estamos aqui. Porque ela ainda tem que ir para a rua para buscar o sustento, ela tem que ir para a porta da Caixa Econômica Federal, para aquela fila enorme, para tentar receber o dinheiro. Ela tem que fazer as coisas, que nem você disse, de acordo com as categorias do trabalho das plantas, o trabalho de buscar, o trabalho... Tudo isso é com ela. Né? E ainda tem a violência. Porque quem faz o trabalho mais desvalorizado também é mais desvalorizada, que não tem o seu trabalho valorizado, também está sendo desvalorizado na condição humana. Está sendo desvalorizado porque essas coisas estão interligadas. Se você é a pessoa que está aí sendo oprimida em vários sentidos, você não consegue sentar para descansar, isso é uma forma de violação, você está exausta. E ainda tem aquela violência psicológica, aquela violência, aquele assédio moral permanente sobre você, as suas opiniões, você não viu o noticiário, você não tem opinião sobre aquela coisa que está acontecendo. Você pensa sobre aquilo, mas você não está tão informada, porque na hora que estava dando aquele noticiário, você estava fazendo alguma coisa para os seus filhos, entendeu? Então, é muito fácil ficar dizendo que a sua opinião também... parece que, enquanto alguém está vendo o noticiário, você tem um companheiro, ele está vendo o noticiário, ele está mais informado, você está dobrando a roupa que colocou para lavar o dia inteiro. Então, me desculpe eu ser bem concreta em relação a isso, mas eu acho que isso cria desigualdades também no plano da informação, do acesso ao mundo, da informação, ao lazer, a deixar a cabeça arejar. É como se não tivesse tempo, chega, cai na cama exausta, entendeu? E o seu corpo dói. É isso que acontece com a mulher. O corpo dói. Tem todas as dimensões do corpo, da sexualidade, tudo mais, porque você não viveu o seu dia. Você viveu o trabalho daquele dia. Não
qualquer prazer e felicidade física ou psicológica. Então, eu creio que é um momento extremamente difícil para as mulheres, muito difícil. E nós precisamos ter aí o que a Major Denise falou, o que Vitória falou, o que Ana falou, o que eu ouvi aqui nos comentários. Nós precisamos ter muito apoio mútuo, por isso esse coletivo tem muita... Gostei muito da pesquisa, vou tentar trazer e queria já convidar vocês para dialogar com pessoas aqui do meu estado, Rio Grande do Sul e de outros lugares do Brasil, para a gente poder levar adiante um trabalho com força e poder talvez mudar essa cultura, começar por nós, mudar essa cultura e empoderar as mulheres. Quanto mais poder as mulheres tiverem desde a sua vida, menos violência vai acontecer. Mais a gente vai colocar esses homens violentos no seu lugar, que é longe de terem a possibilidade de agredir qualquer mulher, porque também a gente não está aí nem para trabalhar que nem burro de carga e nem para ser saco de pancada. Nós estamos aqui para viver e sermos felizes com as nossas lutas todas. Era isso um pouquinho. Muito obrigada pelo convite. Enfim, depois de ouvir Denise e Maria do Rosário, a gente fica emocionada assim mesmo, meio sem palavras, mas eu gostaria muito de agradecer a Major Denise, a deputada Maria do Rosário pela presença, pela disponibilidade. Deputada, a gente está à disposição para dialogar com as companheiras de outro estado, o que vocês precisarem. O nosso coletivo se coloca aqui. Muito obrigada a quem assistiu até agora. Desculpa pelos problemas técnicos. Fiquem ligados e ligadas que essa semana a gente vai liberar os outros resultados da pesquisa. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, para quem não conseguiu ver do início, ver, dar uma olhada, compartilhar esse conteúdo, porque afinal é um conteúdo feito por mulheres, para mulheres, mas também para os nossos companheiros que querem se somar a essa luta por igualdade, né? Então fica o nosso registro aqui. Muito, muito obrigada. Obrigada pelas presenças. Todo mundo continua assistindo. Sema, Luiz, Dona Marileusa, enfim, todo mundo que a gente não conseguiu ver aqui também. Muito obrigada novamente. E acompanhem o coletivo Mulheres de Todas as Lutas. Nós vamos fazer uma série de lives. A ideia é que todo domingo a gente tem uma live para tratar e para falar sobre a vida das mulheres e colocar temas atuais, não só sobre a pesquisa, mas tudo que toca a vida das mulheres. Então se sintam todas desde já convidadas e convidados. Tamo junta, foi um prazer. Desculpa as agonias, mas deu tudo certo. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Foi muito importante a participação de todos vocês. Teve alguns probleminhas, mas foi bom porque sempre vocês estavam aqui, a gente encerrava e vocês voltavam. Quero agradecer a Major Denise, quero dizer que estamos juntas nessa caminhada rumo à vitória, que a gente possa ter uma campanha linda, linda e maravilhosa que coloque você na Prefeitura de Salvador. Quero agradecer também a Maria do Rosário, acho que foi fundamental a participação dela, ela colocou pontos importantes, né, na nossa pesquisa, apontou algumas reflexões, né, e ficou atenta, colocou tudo de volta, entendeu? Com a nossa explicação, se mostrou bastante interessada. Quero te agradecer muito, deputada, estamos à sua disposição para construir muita coisa boa para as mulheres. Agradeço a presença de vocês mais uma vez, viu? E acompanhe o nosso coletivo, porque isso aqui só foi uma pontinha dos dados. A gente vai estar colocando aí posts sobre os outros dados, outras coisas interessantes. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa o nervosismo, desculpa toda a confusão. As blogueiras aqui de primeira viagem, mas foi tudo feito com muito carinho, muita dedicação. Viva a luta das mulheres. Vamos nessa. Tchau, tchau. Bom domingo. Beijo, gente.